Bom dia! Seja muito bem-vindo ao Devocional Família Metanoia. Hoje vamos refletir sobre a importância de proteger o nosso casamento e guardar a nossa família. O texto de hoje está em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que versículo poderoso! Observe que Deus não disse para abandonar os pais. Não disse para deixar de honrá-los, mas disse que o homem deixaria pai e mãe para se unir à sua esposa. A partir daquele momento, nasce uma nova família. Os pais continuam sendo pais, os irmãos continuam sendo irmãos, os parentes continuam sendo parentes. Mas agora, existe uma nova família que precisa ser protegida. Infelizmente, muitos casamentos sofrem porque permitem que pessoas de fora ocupem espaços que pertencem apenas ao marido e à esposa. Às vezes são opiniões excessivas, às vezes são críticas, às vezes são comparações, às vezes são interferências que parecem pequenas, mas, aos poucos, vão enfraquecendo a união do casal. Deus não chamou os familiares para governarem o casamento. Deus chamou o marido e a esposa para caminharem juntos diante dele. Quando surge um problema, a primeira conversa não deve acontecer com os amigos, não deve acontecer com os parentes, não deve acontecer nas redes sociais. A primeira conversa deve acontecer entre o marido e a esposa, e depois diante de Deus. Quantos problemas seriam evitados se os casais conversassem mais e expusessem menos suas dificuldades para outras pessoas? O inimigo trabalha na divisão. Ele trabalha no orgulho. Ele trabalha na falta de diálogo. Ele trabalha quando duas pessoas que se amam começam a agir como adversários. Mas Deus trabalha na reconciliação. Deus trabalha na unidade. Deus trabalha no perdão. Quando marido e esposa se ajoelham juntos para orar, algo poderoso acontece. Talvez nem sempre os dois concordem. Talvez nem sempre enxerguem as situações da mesma forma. Mas quando colocam Deus no centro, o Espírito Santo começa a mostrar o caminho. E muitas vezes, o problema não é quem está certo. O problema é que ninguém quer abrir mão do orgulho. Uma família forte não é aquela que nunca discute. É aquela que aprende a resolver seus conflitos de maneira saudável. É aquela que entende que o casamento vale mais do que vencer uma discussão. Existe uma história real muito conhecida. Ruth Graham, esposa do evangelista Billy Graham, certa vez foi questionada se já havia pensado em se divorciar. Ela respondeu com sabedoria: divórcio nunca. Assassinato, talvez. A frase arrancou risadas, mas carregava uma verdade. Todo casamento enfrenta momentos difíceis. Todo casal enfrenta diferenças. Mas os casamentos duradouros não são aqueles sem problemas. São aqueles que decidiram permanecer unidos apesar dos problemas. Aprenderam a conversar. Aprenderam a perdoar. Aprenderam a colocar Deus acima do orgulho. Pais, protejam o seu casamento. Porque quando o casamento está fortalecido, os filhos se sentem seguros. Quando existe união entre marido e esposa, os filhos encontram estabilidade. Quando existe amor, respeito e diálogo, toda a casa é abençoada. Não permita que palavras de fora destruam aquilo que Deus está construindo dentro do seu lar. Nem toda opinião precisa ser ouvida. Nem toda crítica precisa ser aceita. Nem toda interferência precisa ser permitida. Existem decisões que pertencem somente ao marido, à esposa e a Deus. Lembre-se de uma verdade importante: vocês são família. Os demais são familiares. Amem seus parentes, honrem seus pais, respeitem seus sogros, mas protejam a unidade que Deus entregou a vocês. Porque aquilo que Deus uniu não deve ser dividido pelo orgulho, pela fofoca, pelas interferências ou pelas opiniões de terceiros. Se hoje existe alguma dificuldade dentro do seu casamento, não procure distância, procure diálogo.
Não procure vencer, procure compreender. Não procure ter razão, procure ter paz. E, acima de tudo, procure a direção do Espírito Santo. Porque quando Deus está no centro da família, o amor encontra força para continuar. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo presente do casamento e da família. Ensina-nos a proteger aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Livra os nossos lares da divisão, da contenda, do orgulho e das interferências que não vêm de Ti. Dá aos maridos sabedoria para amar suas esposas. Dá às esposas sabedoria para honrar seus maridos. Ensina-nos a dialogar com amor, a ouvir com humildade e a perdoar com sinceridade. Que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, palavras e decisões. Fortalece os casamentos, fortalece as famílias, e que nossos lares sejam lugares de paz, união e comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, uma família protegida não é aquela que não enfrenta problemas. É aquela que enfrenta os problemas unida, com Deus no centro de tudo. Se este devocional falou ao seu coração, curta, comente e compartilhe com outras famílias. Escreva nos comentários: eu vou proteger o meu lar. Inscreva-se no canal Família Metanoia, ative o sininho e acompanhe os próximos devocionais. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo devocional. Deus abençoe.